Conexões. Crossroads. Haskell foi até o quarto e tirou a roupa molhada. Ele foi até uma janela no fundo da sala e abriu as persianas. Ali, do lado de fora, uma corda corria entre duas varas que se projetavam grosseiramente do prédio. Ele cobriu suas roupas sobre ela, deixando-as penduradas sob a cobertura no ar externo para secar. Sem mais nada para vestir, foi até a cama vazia mais próxima. Coruja e Moira já estavam dormindo. Ele estava feliz com isso, sua pequena empreitada tinha demorado mais do que ele pensava. Ele suspirou de felicidade ao entrar sob o velho cobertor e rapidamente assentiu, satisfeito por o dia ter sido, considerando tudo, bom. Ele acordou na manhã seguinte com Moira em pé sobre ele com uma mão em seu quadril e o pequeno saco de moedas de prata em sua mão. Ele piscou com sono até que a careta de desagrado dela ficou clara. Quer explicar isso? Ela perguntou. Coruja estava de pé e se alongando, mas parecia igualmente preocupado. Na verdade, não. Haskell disse enquanto se estendia na cama. Você vai mesmo fazer isso? Ela perguntou em um tom que dizia que não estava perguntando de verdade. Se precisar, chame de pagamento devido pelos serviços prestados. Ele disse enquanto balançava as pernas sobre a lateral da cama crivada de cupins e se levantava. Moira imediatamente se afastou quando percebeu que ele estava nu, escondendo seu rubor enquanto ele caminhava propositalmente até a janela e a abria. Por que você está nu? Ela exclamou. Você está cheia de perguntas, não é? Ele perguntou com ironia quando a metade das persianas se abriu e ele estendeu a mão para tirar suas roupas da corda. Como você secou suas roupas depois do nosso pequeno encontro ontem à noite? Ele perguntou. Afastado como estava, viu o sorriso safadinho de Coruja. Não coloque assim. Ela falou. Juro. E Coruja, você não diz nada. Os meus lábios estão selados. Coruja disse, deslizando 2 dedos sobre seus lábios para uma boa medida antes de quebrar com uma risada infantil. Havia um varal aí? Ela perguntou enquanto olhava por cima do ombro e o viu colocando a calça, e a camisa ainda pendurada. Sim, claro, mesmo em lixões como esse as pessoas precisam secar suas roupas. Ele explicou como se fosse óbvio, antes de estender a mão e tirar a camisa da corda e colocá-la também. Porra! Moira disse com aborrecimento. Haskell deu de ombros. Quanto ao dinheiro, sempre foi meu, eu só tinha que recuperá-lo, olha. Ele começou a esfregar a parte de trás de sua cabeça e não encontrou os olhos de Moira quando ela se virou para olhá-lo, segurando a bolsa de moedas perto de seu corpo. Eu já morei na teocracia, nasci aqui, não apenas neste país, mas nesta cidade. Ainda tenho família aqui. Pelo menos acho que ainda tenho alguns parentes. Ele disse infeliz. Não quero entrar em detalhes, mas tenho uma história aqui em Crossroads que me deixou feliz em vir para tomar o maldito lugar. E o dinheiro? Ela pressionou enquanto seus olhos se estreitavam com sua explicação. Ele cruzou os braços sobre o peito defensivamente depois de amarrar a parte de cima da camisa. Não. Como eu disse, nada mais é do que pagamento vencido há muito tempo. Será que sua coleta nos causará algum problema? Moira perguntou com dúvida. Nenhum. Ele respondeu e estendeu uma das mãos. Agora entregue. Essa conversa não acabou. Ela disse, e casualmente jogou para ele. Talvez não, mas é tudo o que vou dizer por enquanto. Temos muito o que fazer, disse ele, por sua vez. Sim, temos. Naji disse enquanto ele e os outros entravam pela porta. Suponho que você ouviu tudo isso? Haskell disse com um sorriso divertido. Ficar na porta e ouvir ajudou bastante nisso, se for o caso. Naji disse com igual divertimento. Olha, eu não me importo como você chegou aqui. Você foi em uma missão suicida conosco, e todos nós sobrevivemos. Para mim, isso lhe dá alguma credibilidade. Se você conhece algo desta cidade, então você pode nos ajudar a miná-la de forma mais eficaz, isso faz de você um ativo, não um perigo. Justo. Haskell respondeu uniformemente enquanto ocupavam seus lugares na sala. Ainda precisamos que todos vocês consigam empregos para dar uma cobertura no pagamento desses quartos, mas não precisarão trabalhar tanto. Nossa primeira atividade será hoje à noite. Alguém é bom em roubar, arrombar e assim por diante? Alguns momentos de silêncio encheram a sala antes que Naji relutantemente levantasse a mão. Eu sou experiente, ele disse desconfortavelmente.
Romari foi o próximo a falar, mas ao fazê-lo, manteve um olho voltado para Haskell. Estamos em apuros bastante terríveis aqui, não podemos nos dar ao luxo de segurar nenhuma de nossas habilidades por vergonha de como as conseguimos. Eu tenho alguma habilidade em furtividade do meu tempo como caçador, que deveria ser suficiente para pelo menos ajudar com o que Haskell tem em mente. O que você tem em mente? Perguntou Moira curiosa. Faremos o que pudermos para atrapalhar algumas defesas. Mas o problema é que não podemos matar ninguém enquanto estamos nisso. Isso requer uma grande quantidade de furtividade e algumas habilidades de ladrão. Haskell respondeu. Coruja falou, evidentemente comovido com as palavras, se não a expressão ácida de Romari. Eu costumava fazer muito trabalho à noite que exigia furtividade, provavelmente posso ajudar. Não adianta muito em uma porta trancada, mas consigo fazer um trabalho simples nesse sentido. Coruja disse apoiando. Como vocês dois adquiriram essas habilidades, apenas por curiosidade ociosa? Moira disse com um sorriso intrigado e convidativamente feminino. Bem, se ninguém se importa, eu costumava ser um ladrão, e um dos bons. Naji disse com algum grau de orgulho. Eu tinha algum treinamento militar. Haskell disse e fechou abruptamente a boca. Eu era caçador de uma pequena tribo montanhosa de pessoas no interior de Restize. Ou você pegava sua presa furtivamente ou não comia. Romari disse com um rosto azedo e um tom de voz plano. Moira olhou para a coruja. E você? Ela olhou para o jovem silencioso. Quem? Ele perguntou e olhou ao redor como se estivesse confuso sobre com quem ela estava falando. Porra, não é à toa que você se chama de coruja. Ela suspirou. Não importa agora, eu acho. Então, vocês quatro vão lidar com o que vocês têm em mente, enquanto Petir, Manana e eu vamos fazer algum trabalho para o dia, vamos vê-los de volta aqui esta noite. Esse é o plano. Haskell disse, e seus 3 companheiros o seguiram. 1h30 depois, eles estavam ouvindo a primeira evidência de um cerco enquanto o som de pedras martelando nos grossos muros altos de Crossroads ressoava por toda a cidade. A General Henry não perde tempo. Haskell disse aprovando. Não, ela claramente não. Romari respondeu. Agora, para onde vamos? Perguntou alegremente. Não posso apontar para isso, obviamente, não queremos chamar a atenção, mas quero que vocês vejam onde estaremos esta noite. Haskell disse pacientemente, e em pouco tempo ele deixou claro com um longo olhar, apenas para que área ele estava levando-os. Aquele grande prédio de madeira ali. Ele disse. É uma área de reabastecimento para arqueiros, tem flechas, cordas de arco e arcos de substituição. Vamos queimá-la? Coruja perguntou com uma voz igualmente sombria. Oh meu Deus, não. Haskell disse com uma expressão simulada de angústia em seu rosto. Vamos ser um pouco mais discretos do que isso. Discreto? Como? Naji perguntou, intrigado. Haskell pegou 2 moedas de prata e as entregou a Naji. Vá comprar um torno, um chicote, alguns pacotes para mantê-los e uma boa navalha para cada um de vocês. Depois nos encontre naquele café. Ele disse com um sorriso largo e de menino no rosto. Naji parecia incerto, mas reforçado pela confiança de Haskell, ele obedeceu e caminhou em direção a uma loja próxima, enquanto Haskell e os outros entraram em um pequeno café e levaram uma mesa para fora. Eles estavam tomando chá e comendo biscoitos quando Naji voltou pouco tempo depois e colocou os itens ao lado da mesa. Bem? Ele perguntou enquanto se abaixava no assento. E agora? Aguardamos. Haskell disse. Cafés como este são conhecidos por terem clientes que permanecem por longos períodos de tempo, até mesmo o dia todo, e como o cerco está acontecendo, muitas pessoas que não estão envolvidas na defesa estão de repente livres e dispostas a gastar dinheiro, e nenhuma nova pessoa está entrando na cidade. E daí? Perguntou Romari. Então, vai ter clientes locais nessa área, inclusive pessoas que trabalham lá. Coruja disse agradecido, dando a Haskell um olhar de respeito. Exatamente. Haskell disse. Então apenas ouça e tome nota dos tempos, reclamações, qualquer coisa de qualquer um. Eles fizeram exatamente isso, ordenando e bebendo e conversando ociosamente enquanto as pessoas iam e vinham. No final do dia ouviram as pessoas reclamando de seus turnos, das horas extras, e mais importante,
de como estavam com falta de pessoal no armazém agora que tantos haviam sido chamados para a parede. Os bombardeios eram frequentes, mas a maior parte da cidade parecia estar relativamente calma e confiante, certa de que seus muros não seriam rompidos. Finalmente Haskell ficou satisfeito. Ouviu atentamente, certo de que ninguém estava ao alcance da audição fácil, e olhou para os companheiros. Não vamos queimar nada, não vamos destruir nada, vamos estragar. Nós vamos invadir o armazém, e você vai raspar as cordas dos arcos, raspar os pontos de flexão para os arcos, puxar as penas, soltando-as, mas não fora das flechas em si. Então as cordas vão arrebentar, os arcos se dobram e racham, as flechas voam descontroladamente e atingem qualquer coisa, menos seu alvo. Sim, eu vejo. Coruja disse astutamente. Então, vamos causar estragos no fornecimento e no reabastecimento deles, eu entendo. Passamos horas nisso, depois nos trancamos quando saímos e deixamos a natureza seguir seu curso quando eles tentarem usar essas coisas contra nossos amigos lá fora. Naji disse com um largo sorriso no rosto. Você entendeu? Haskell disse e fez um estalo com a língua, apontando confiantemente para Naji enquanto ele se sentava de volta em sua cadeira. Naji franziu a testa. Algo errado? Haskell perguntou. Sim, como você inventou isso? Coruja perguntou, adivinhando a causa do franzir da testa de Naji. O que você quer dizer? Haskell perguntou inocentemente. Quem é você? Coruja perguntou com um sorriso atrevido. Vou ser contundente, este é um corte acima do tipo normal de ação, é inteligente, é sutil, mas direto. A maioria das pessoas pularia direto para a merda ardente, mas você não fez. Você vai prejudicar o esforço, sem expor que está envolvido em operações de contra-ataque, isso é muito inteligente. Haskell deu de ombros e colocou uma expressão calma. Então eu sou muito inteligente, deixa assim, eu poderia perguntar como você pode fazer uma comparação como essa com tanta confiança. Você poderia perguntar a quem isso? Coruja disse, olhando ao redor como se dissesse que não tinha ideia com quem Haskell estava falando, era desarmantemente encantador, e a expressão de Haskell se tornou igualmente inteligente. Naji olhou entre os dois e sua expressão ficou grave. Gente, estamos do mesmo lado aqui, acho que não importa o que traz essas habilidades, apenas que as usamos para uma causa comum, e estou dentro, e o resto de vocês? O rosto de Romari, sempre azedo, escureceu e ele coçou a careca. Concordo com Naji, não há tempo para se preocupar com esse tipo de coisa agora. Depois que tudo acabar e a cidade cair, podemos trabalhar o resto e partir daí. Por enquanto, há trabalho a ser feito. Concordo. Haskell disse e cruzou os braços sobre o peito. Quando o sol se pôr, siga este caminho, Naji, quebre-os e o resto de vocês começa a trabalhar. Quero centenas deles por noite, não sei quanto tempo vai durar esse cerco, mas vou apostar que os homens nas paredes vão trocar as cordas regularmente. E o que você vai fazer exatamente? Perguntou Coruja. Ficar ocupado. Disse Haskell em um tom que encerrou novas investigações. Só não sejam pegos, se matem se precisarem. Se forem capturados, a teocracia vai quebrar vocês para descobrir quantos mais de nós somos. Lute até a morte se for o que for preciso. Mas acredite, você não quer ser pego. Os outros três trocavam expressões sérias, o rosto de Haskell era sombrio, ele falava com absoluta confiança, sem nenhuma pitada de humor. Tudo bem, eu não me voluntariei para uma missão suicida por um desejo de vida longa. Romari disse em um tom de voz tranquilo e acolhedor, como quem se considerava já morto. Eles olharam para o rosto que esperavam ter a mesma expressão ácida de sempre, mas em vez disso ele parecia contente, até mesmo feliz, com um pequeno sorriso se formando em sua boca. Então Haskell cerrou os punhos. Não procure morrer, procure fazer sua vida importar, e se isso significa morrer, então fique confortável aprendendo a viver com isso até o fim. Era uma nota sombria e ficou no ar por muito tempo até que Haskell se levantou. Pegue seu equipamento e se esconda em algum lugar. Se você não estiver de volta à pousada 2 dedos após o nascer do sol, vou presumir que você está morto ou capturado e estamos movendo nossa base de operações. Se você for pego, tente aguentar pelo menos esse tempo. Os demais também se levantaram e pegaram as mochilas que Naji lhes entregou. Vamos voltar, não se preocupem com isso.
Naji disse confiante. Vou me preocupar com isso, mas acredito em você. Não me dê motivos para começar a duvidar. Haskell disse. Então ele estendeu a mão e apertou suas mãos um a um antes de se afastar. Quando a escuridão caiu, invadir provou ser fácil. Naji trabalhou na fechadura da porta como um mestre músico trabalhou um instrumento e eles rastejaram para dentro. Os guardas se mostraram fáceis o suficiente para se distrair com Coruja fingindo ser um bêbado barulhento que eles tinham que se afastar, e quando ele sumiu, ele foi para o outro lado e subiu por uma janela que seus companheiros dentro abriram para ele. E eles começaram a trabalhar sem interrupção por horas. Além deles, Haskell se aventurou nas periferias da cidade. Bandidos, criminosos, pobres e indigentes, esses eram a escória da teocracia, humanos que nem a humanidade queria. Ruas limpas ficaram sujas, boas construções ficaram ruins, boa drenagem de esgoto ficou lavada e bueiros entupidos que ainda estavam alagados da última chuva. Ele conhecia muito bem essa área. Embora muitos dos rostos que ele viu agora não fossem familiares, ele se sentia confiante sobre alguns que veria se fosse fundo o suficiente. Desceu um beco com a confiança de um homem que sabia que não seria perturbado. Confiança. Essa foi a chave para se mover com segurança nas periferias. Qualquer um que parecesse que poderia lidar consigo mesmo era geralmente evitado, a menos que alguém sentisse que tinha uma vantagem particular. Atravessou poças de água barrenta, sem se importar com a imundície. Por pior que fosse, as pessoas aqui eram piores. Piores, mas úteis. Ele entrou em um beco familiar, um homem grande que parecia bastante bêbado estava encostado em uma parede. Ele não estava bêbado, Haskell sabia disso com certeza. O rosto era desconhecido, isso não era surpreendente, a vida era difícil nesta parte da cidade. Ei, estou aqui para ver Kirak, disse Haskell quando se aproximou. Quando o grande sujeito se virou para ele, Haskell teve uma visão melhor do sujeito, músculos grossos sob uma camisa apertada destinada a mostrar sua força de braço, mandíbula quadrada, cabeça careca e seus olhos eram aguçados. Um predador empregado. Pensamento malandro, não importava, não para ele. Não há Kirak aqui. O homem respondeu, ou melhor, grunhiu. Bem, ele não vai durar então. Haskell pensava indiferentemente. Nas periferias de Crossroads, os fracos morriam rápido, os fortes e estúpidos morriam mais devagar, os espertos viviam mais e apenas os fortes e espertos viviam até a velhice de 40 anos ou mais. E eu não aceito um não como resposta. Haskell disse quando se aproximou. Eu sei que você está guardando a entrada, e eu vou entrar se você me anunciar ou não. Se for importante, ele vai me ver, é só dizer que o Haskell está aqui, e ele vai me chamar. Ou não, eu vou pagar por qualquer dano que eu fizer a você e entrar de qualquer maneira. Haskell deu de ombros passivamente. O homem grande parecia zangado. Desafios nas periferias, sugestões de fraqueza, aqueles não deixavam isso passar. Você acha que passaria por mim, homenzinho? O gigante perguntou e cruzou os braços sobre o peito enquanto tirava um grande cacetete com uma tira de metal enrolada em torno dele. Não, eu sei que posso. Agora vá buscar seu chefe ou ele pode substituí-lo. Haskell ordenou sem rodeios quando chegou ao seu alcance. Você parece querer uma briga. Seu funeral. Disse Haskell em seguida, silenciosamente acrescentou, olhos confusos, enquanto usava uma arte marcial. Ele o agarrou, e ele parecia confuso enquanto ele agarrava um pé inteiro de distância de onde Haskell estava realmente de pé. Haskell cruzou os braços e não se moveu. O malandro tentou mais 2 vezes, e agarrou largo ou alto cada vez. Haskell não precisava se mover. Você poderia fazer isso o dia todo e nunca me tocar. Haskell disse ao homem confuso. Mas eu só vou deixar você tentar mais 2 vezes antes de abrir essa porta ou eu te colocar no chão e passar de qualquer maneira. Isso o deixou irritado. O cacetete girou vários centímetros sobre a cabeça de Haskell, e então novamente ao seu lado, onde bateu no chão. São 2. Haskell disse e desferiu um soco na lateral da cabeça do escudo de carne, mandando-o cambaleando na parede do prédio ao seu lado, e em seguida, cair no chão. Haskell olhou para a vítima e observou o sobe e desce de seu peito. Vivo, bem, acho que hoje é seu dia de sorte, tipo, você é duro o suficiente para que, se você crescer algum cérebro, possa viver mais 2 anos.
Ele conversou com o idiota inconsciente, e caminhou até o muro onde o bandido estava encostado. Ele bateu na pedra várias vezes. É Haskell, estou aqui para ver Kirak. Eu cuidei do protetor de carne que você colocou na porta, ele está vivo, mas a menos que você queira contratar um substituto, provavelmente precisará tratá-lo. Abra isso. Não havia som. Olha, eu já sei da ilusão, basta dizer ao Kirak que sou eu ou eu quebro a maldita coisa, agora me deixa entrar, ou eu me deixo entrar. Um momento depois, o muro girou para dentro e Haskell entrou. Ele olhou ao redor, um bar grosseiro à esquerda, algumas mesas com pessoas de aparência perigosa jogando jogos de azar com dados. À sua frente estava uma figura careca e morena bronzeada com uma carapaça permanente no rosto. Você conhece Kirak? Ele perguntou rudemente. Eu cheguei aqui, agora pare de perder meu tempo e me levei até ele. Haskell disse como se estivesse entediado. Isso chamou a atenção do sujeito, seus olhos arregalaram e ele se virou. Me siga. Ele disse, de repente respeitoso. Haskell passou por várias mesas em direção a uma sala dos fundos escondida por uma cortina azul escura barata. Assim que ele passou enquanto o bandido mais jovem abria o caminho, um punhal vinha em direção ao seu rosto. Haskell inclinou a cabeça para a esquerda e deixou-o passar. Não pensou que era eu? Ele perguntou em um tom de voz quase quente enquanto se endireitava. Uma risada profunda e calorosa o cumprimentou enquanto seus olhos contemplavam o homem que ele viera ver. Um homem de aparência muito mediana, com um rosto de aparência muito mediana e olhos muito médios com cabelos muito médios, sentou-se em uma cabine ao fundo. Sim, tinha que ter certeza. Ele disse em um tom de voz muito chato. Ao seu lado havia uma morena esbelta vestida com roupa de puta. Ela olhou para Haskell. Haskell, vivo e respirando. Ela disse com uma voz rouca. É bom te ver de novo, mas se você quiser uma dobradinha, ainda vai custar. Ela piscou para ele, e os dois homens reviraram os olhos. Eu juro, Chanda, você nunca muda. Haskell disse com um aborrecimento quase afetuoso. É por isso que ainda estou viva. Ela disse com um encolher de ombros passivo. Ah, não, não é, eu sou o motivo pelo qual você ainda está viva, mas talvez você tenha tido um pouco a ver com isso. Disse ele e segurou o polegar e o indicador juntos na frente dele para mostrar o que ele queria dizer. Roen, você está de volta. Ela disse quando se levantou e foi abraçá-lo. Você foi ver seu pai? Sim, eu fui. Como eu poderia voltar para Crossroads e não ir vê-lo? Haskell perguntou. Alguma testemunha? Ela perguntou feliz. Nenhuma. Aprendi a fazer melhor do que isso. Ele respondeu, quase ofendido com a pergunta. Não duvido disso. Kirak disse despreocupadamente. Mas o que te traz de volta aqui, Haskell? Preciso de ajuda. Ele disse com leve aborrecimento. Você? Precisa de ajuda? Kirak perguntou incrédulo. Sente-se, eu quero ouvir isso. Chanda quebrou o abraço e voltou para seu lugar, permitindo que Haskell se sentasse por sua vez. Vou te contar o que aconteceu desde a última vez que conversamos. Ele disse em um tom de voz sério, e eles se sentaram em atenção arrebatada enquanto ele transmitia os eventos dos últimos anos. 4 horas depois, ele havia dito tudo, e eles o olhavam incrédulos. Então, o que você quer de mim? Kirak perguntou. Entre você e Chanda, vocês têm um controle sobre tudo o que acontece em todos os lugares desta cidade fora do comando militar. Eu quero ter certeza de que esta cidade caia. A General Henry tem 4 acampamentos fora dos muros agora e ela vai fazer o possível para entrar, e tenho certeza de que ela terá sucesso. E mais, vou fazer a minha parte para garantir que ela tenha. Eu quero a sua ajuda, e você vai dar. Kirak e Chanda trocaram olhares. Seus longos cabelos castanhos eram limpos, incomuns para as periferias, mas o resto de seu corpo também, e dado que ele podia ver a maior parte dele, não havia dúvida de que ela provavelmente mantinha o resto imaculado também. Também não sou fã da teocracia, e tudo mais. Chanda disse em tom de voz repugnante. Mas você está falando sobre levar a traição a um outro nível. A teocracia não cria as pessoas independentes, você sabe disso. Haskell disse sem rodeios. Você abandonou tudo igual a mim, só isso já deveria te convencer. Kirak franziu a testa. Olha, sou grato por toda a ajuda que você deu para me arrumar, mas nada. Disse Haskell. Estou cobrando uma dívida,
Sua guilda começou porque eu te ajudei, te dei as regras que o manteriam longe dos olhos das autoridades mais importantes e montei seu buraquinho aqui. E há mais uma coisa que você precisa ter em mente. Ele disse, deixando suas palavras pairarem no ar. Sim? Kirak perguntou timidamente. Quando a General Henry tomar esta cidade, e ela absolutamente tomará esta cidade, tudo vai mudar, e você pode acreditar na minha palavra. Você não quer estar do lado errado dos olhos duros, e ainda mais importante, você não quer estar do lado errado de seu mestre. Você não pode vencê-lo, ninguém pode vencê-lo. E se eu estou dizendo isso, você pode levar isso para os cambistas e obter crédito ilimitado. Seus lábios apertaram enquanto ele falava e ele deixou a dupla pensar. O que você está oferecendo? Shanda perguntou timidamente. Vou escrever uma carta, toda a minha equipe vai assinar. Depois que a cidade cair, você dá essa carta para a General Henry detalhando como você a ajudou por dentro. Diga a ela que pedi perdão para todos que trabalham com você e uma chance de recomeçar suas vidas com terra, moeda, educação, o que precisarem, e ela vai providenciar para ser feito. Haskell disse confiante. A dupla de criminosos compartilhou um olhar questionador. Perdões completos? Para tudo? Perguntaram. Tudo. E não Shanda, eu não acho que eles vão se segurar só porque você era um membro das Escrituras. Seu mais novo general era anteriormente um agente da teocracia de alto escalão de algum tipo. Não tenho os detalhes, mas eles fizeram um grande alvoroço em torno das fogueiras sobre ela estar do nosso lado agora. Disse Haskell, mantendo a voz otimista e confiante. Que tipo de ajuda você quer para isso? Kirak perguntou. Quero informação, quero organizar distrações, quero ajuda para invadir lugares, quero trabalho honesto para meus companheiros cobrirem suas vidas aqui. Se algum for capturado com vida, quero que seja resgatado, se possível, e morto, se não for. Vou querer suprimentos. Em suma, suporte operacional completo. Em troca, você recebe suas vidas antigas, bem como elas eram, de volta. Chega de corporação criminosa, chega de intermediação de informações, vocês dois podem até conseguir alguns títulos nobres disso, e o suficiente para se aposentar. Sim, é um risco, mas é um risco muito maior estar do lado errado da General Henry, ou do Rei Feiticeiro. Haskell disse persuasivamente, colocando ênfase nas duas últimas palavras. Entregue a carta amanhã e eu vou ajudá-lo. Kirak disse resolutamente. Estou dentro. Shanda disse. Vou ter todas as minhas meninas informadas de que devem tomar nota especial de tudo o que aprendem. Qualquer coisa útil, eu vou levar a você. Existe alguma maneira de sair dos muros? Haskell perguntou esperançoso, apenas para sentir seu rosto cair quando a dupla sacudiu a cabeça. Eu tinha um jeito, mas isso foi fechado. Kirak disse infeliz. Poxa, acho que não dá para ter tudo o que se quer. Está tudo bem, eu vou ter a carta para você amanhã, se sobrevivermos ou não, isso vai te dar um futuro diferente de... Bem, isso. Haskell disse e gesticulou para a área além da cortina atrás dele. Boa sorte lá fora. Shanda disse docemente. Eu poderia com certeza usar um pouco de sorte, obrigado. Haskell disse, e se levantou. Até amanhã. Ele acenou educadamente para seus antigos colegas e voltou do jeito que tinha vindo. Reino Sagrado do Sul. Chegar a Yanana tinha sido uma coisa bem-vinda. As grossas paredes altas eram um grande alívio, não apenas para os soldados e membros sobreviventes das Escrituras, mas também para os líderes, Yuri e Sushala. Eles compartilharam um olhar de otimismo à medida que se aproximavam cada vez mais. Isso não mudou quando eles chegaram ao portão e se anunciaram. Os portões se abriram lentamente e eles começaram a andar com seu exército. Milhares de pés pisando juntos fizeram a cidade ficar silenciosa de espanto. Mas a tranquilidade das forças mistas durou pouco. Enquanto se moviam pelas ruas, Yuri notou a nítida falta de admiradores. No passado, um exército de fiéis dos 6 deuses teria sido um desfile improvisado. Em vez disso, ela viu a antipatia em muitos rostos. Alguns estavam cheios de desprezo, alguns eram ódio total, outros eram apenas pura indiferença. Seu povo é um monte de gente. Sushala disse-lhe numa crítica passageira. Não é assim que normalmente são, ou normalmente eram. Alguma coisa está errada aqui. Yuri disse com preocupação enchendo a voz. O que é?
Sushala perguntou ansioso. Não sei, não vamos ser atacados, simplesmente não somos bem-vindos, mas eles nos deixam entrar. É melhor descobrirmos o que está acontecendo e rápido. Nenhum soldado vai beber esta noite, estamos de acordo? Ela perguntou de tal forma que ela estava descaradamente não fazendo uma pergunta. Sim. Ele disse que não precisava de nenhum aviso, isso tudo estava errado. Eles se dirigiram para o centro de aquartelamento na cidade principal, um funcionário já os esperava lá e as fileiras começaram a se formar. Está pronta? Perguntou Sushala. Certamente. Yuri respondeu, e quando as equipes se formaram, ela rapidamente deu instruções. Siga as instruções dos funcionários da prefeitura para sua contagem. O treinamento ocorrerá um dedo após o nascer do sol, o show seguirá depois disso, absolutamente sem álcool e sem sair da zona de contagem até depois de darmos a autorização. Ela gritou suas instruções, foram necessárias várias horas e inúmeras sessões de tais instruções para colocar toda a força nas mãos da burocracia local. Quando isso foi feito, Yuri se aproximou do alto funcionário que estava de prontidão. Ok, fale. Ela disse enquanto desmontava de seu cavalo e o perseguia. Seus olhos ardentes se enchiam de ira e desejo de sangue que o fazia encolher de medo. Ele era um sapinho trêmulo de um homem, um rosto marcado e um bigode fino de lápis que passava por seus finos lábios de verme. Ele parecia que uma brisa forte poderia empurrar ele, e ele usava vestes ricas com azuis profundos e vermelhos brilhantes em padrões giratórios que francamente não pareciam destinados a pessoas como ele. Ah, o que você quer dizer? Ele perguntou nervosamente enquanto procurava ajuda ao redor. Yuri não era uma mulher enorme como aquele boi, Gagara, que ela já havia lutado contra antes. Mas ela era uma mulher sólida, com uma aura mortal e ampla experiência, que não tinha nenhum escrúpulo. Sushala permaneceu em seu cavalo e foi atrás dela. Eu responderia se eu fosse você. Ela não é tão gentil quanto eu, vimos como as pessoas nos viam. E não tenho dúvidas de que, mesmo que você não estivesse lá, você pode adivinhar o que queremos dizer. Responda a pergunta dela ou eu vou embora e deixo você para ela. O velho general vestiu sua expressão mais avô, e usou seu tom de voz mais suave. Contrastava fortemente com o olhar furioso de Yuri. Sua armadura foi danificada em batalha e mostrou amplo uso. Ela era, em uma palavra, o pior pesadelo para um gerente burocrata. É difícil explicar. Há cerca de um ano, ela passou por aqui. Ele disse ansioso, olhando ao redor brevemente, temendo que ela ainda pudesse estar presente. Ela? Perguntou Sushala, estreitando os olhos. Ah! Yuri disse sucintamente e olhou por cima do ombro dela. Ele quer dizer Neia. O rosto de Sushala ficou torcido de ódio. Sim, ela protestou contra os templos, os sacerdotes, nossas práticas de fé. Seus guerreiros, sua centena, eles foram para a guilda de aventureiros e fizeram uma exibição de suas proezas, mas prendemos Neia por sua blasfêmia, sua heresia. Ele mordeu o lábio quando o rosto de Yuri parecia ainda mais irritado. Você tinha ela. E você a deixou ir? Ela perguntou com raiva e incrédula. Você tem ideia do que fez? Ela perguntou com raiva silenciosa. Bem, mais ou menos. Mas, isso foi antes da guerra e... Bem, o julgamento não correu como pensávamos. Ele disse com uma expressão infeliz no rosto. Explique. Ela disse, batendo a mão no punho de sua espada impacientemente. Nós a acorrentamos para agredi-la, mas depois que ela falou em sua própria defesa, a multidão... Ele tocou o rosto com a mão, pressionando com força como se ainda não pudesse acreditar no que estava se lembrando. Ela os conquistou, não é? Sushala perguntou mal-humorado. Ele acenou com a cabeça em movimento pequeno e rápido. Juro que vou cortar a língua dessa cadela. Ele disse com raiva. O que ela falou virou contra a gente, tentamos puni-la de qualquer jeito, mas tivemos que prender as pessoas que iam acorrentá-la, elas se recusaram a fazer seu trabalho, aí tentamos puni-la e não conseguimos, como se ela estivesse usando alguma forma de magia de proteção. Os chicotes que tentamos usar simplesmente quebraram e não fizeram nada com ela. Não podíamos tocá-la, não podíamos silenciá-la, e depois que um dos juízes se machucou, nós... O homem balançou a cabeça em aborrecimento. Bem, nós a deixamos ir, mas enquanto tudo isso acontecia,
Seus próprios sacerdotes estavam curando pessoas à esquerda e à direita à toa, sua centena pisoteava o orgulho da guilda de aventureiros, entre os trabalhadores pobres e os poderosos combatentes, sua fé se espalhou como uma fogueira em um verão seco. Eles até se tornaram um mártir quando um padre usou sua própria força vital para continuar curando os doentes e feridos até que ele desmaiou e morreu. Tivemos problemas para conter o problema desde então. Ele disse com exasperação. Isso vai ser um problema real. Yuri disse enquanto olhava por cima do ombro para Sushala. Sim. Pois é. Ele disse mal-humorado. Fora de Crossroads. Henri tinha ficado satisfeita com a eficiência do estabelecimento do cerco, e ela disse o mesmo para sua guarda-costas e melhor amiga quando elas completaram o circuito e voltaram para o acampamento principal. Esses são alguns muros duros. Henri comentou em tom pensativo. Eu nunca vi tanto trabalho para estabelecer uma cidade segura antes, mesmo Irrantel não tinha isso, a menos que você conte os Cavaleiros da Morte, e esse lugar foi o ponto de reunião central para os exércitos do reino por mais de 100 anos. Lupus Egina olhou para a companheira. Não posso argumentar isso, mas não vai importar no final. Queremos drenar a teocracia, queremos que ela fique vazia, afinal, quanto menos adultos dispostos a lutar, melhor. Se eles enviarem um exército para reforçar esta cidade, tenho certeza de que você tem um plano. Ela deu seu sorriso muito volátil para General Henry. Henry sorriu de volta, os olhos gentis que Lupus Egina se lembrava de seu primeiro encontro se foram, e um olhar duro encontrou o dela. Eu tenho. Ela disse. Ela então chamou a atenção de um soldado e mandou que ele lhe entregasse um ovo. Ela o pegou na palma da mão, depois cavalgou com uma curiosa Lupus Egina ao seu lado. Algo que lembrei de um livro, o terreno não muito longe daqui vai funcionar bem para isso, já mandei olheiros para longe. Se eles tentarem trazer um exército para nós, saberemos disso com bastante tempo para quebrar os acampamentos ao redor e voltar para um corpo. Depois disso começaremos uma retirada de combate no centro, reforçaremos as asas, e em seguida. Ela fechou a palma da mão ao redor do ovo como se representasse o que estava descrevendo, seus dedos o envolveram e ela apertou. O ovo quebrou em sua mão, a gosma bagunçada escorria enquanto ela segurava a mão ao lado de seu cavalo, deixando a imagem queimar na mente de Lupus Egina. O sorriso da rainha lobisomem ficou mais largo. O rei feiticeiro foi sábio em mantê-la viva. Ah, obrigado, Lupu. Henri disse agradavelmente quando Lupus Egina pegou seu próprio saco de selim e puxou um pano e o entregou à general humana. Henri limpou a mão e devolveu o pano, por cima delas uma grande pedra navegou e bateu na parede. Na hora certa. Ela disse contente. Eu me pergunto quanto tempo o general Boabdil pode aguentar sem alívio. Bem, se eles realmente expulsaram não combatentes não essenciais, provavelmente por algumas semanas. Lupus Egina postulou pensativamente. Mas Sam pode ter uma ideia melhor do que eu, sou uma simples sádica feliz, não uma estrategista. Eu não posso argumentar contra isso, eu vou falar com ele hoje de manhã. Você já viu o envio de presos? Henri perguntou. Sim, eles estão indo por terra o longo caminho, dessa forma eles conseguem realmente ver como as coisas funcionam no reino feiticeiro e não estarão presos a rumores. Lupus Egina disse com um aceno firme. Nunca perdoarei esses bastardos por mentirem sobre Sua Majestade. Eu também não. Henri disse com raiva. Se eles tivessem apenas dito a verdade, menos pessoas estariam marchando para suas mortes. Bem, no final, eles só vão se enfraquecer. Em minha última correspondência com o rei feiticeiro, ele indicou que teria os cativos reeducados até que a guerra terminasse, então talvez isso faça algum bem. Vai ser alguma coisa, pelo menos. Bem, se você não precisa de nada, eu vou conversar com Olazir Dark. Ele estava dizendo algo sobre querer propor um novo uso para ele e sua família quando chegasse a hora de ele fazer seu papel, e eu disse que o ouviria antes que ele o trouxesse para você. Lupus Egina disse enquanto coçava casualmente as costas. Vai ficar tudo bem. Henri disse enquanto uma grande pedra navegava novamente. Vou tomar café da manhã e falar com Sam. Se os dragões tiverem uma ideia de como usá-los melhor, estou feliz em ouvir. Ela sorriu radiantemente e seus olhos dançaram como quando ela teve uma vida mais tranquila e feliz. Lupus Egina não pôde deixar de notar a diferença entre isso e sua expressão dura anterior.
e embora ela tivesse que admitir que isso era bonito, ela preferia muito a Henri Olhos Duros. Grande Estrada Ocidental. O general Zariuzu Sacha e Chaltiar Blood-Fallen chegaram a uma relação de trabalho muito amigável enquanto continuavam o caminho para o sul em direção ao último estado fantoche remanescente da teocracia, Relobel. Todas as noites, Chaltiar absorvia conhecimento como uma esponja enquanto o chefe lagarto que virou general lagarto lhe ensinava tudo o que havia aprendido sobre administração sob a égide do rei feiticeiro. Ela não se importava muito com isso, mas seu orgulho a empurrava através de seu tédio, e ele não a culpava pela sensação de tédio. Ninguém cantava músicas do glorioso empurrão de papel ou da batalha contra a mesa. Mas sem logística e relatórios, exércitos morriam. Estou realmente impressionado, Lady Chaltiar, você dominou quase tudo. Não tenho dúvidas de que Sua Majestade ficará verdadeiramente orgulhoso de você por todo o crescimento que você teve nesta jornada para sua glória. Arius o disse, genuinamente sincero. À noite, você me fez comer minhas próprias palavras e meus próprios pensamentos com seus esforços diligentes. Ele disse ruidosamente. Ela sorriu docemente e colocou a parte de trás de sua mão direita em sua bochecha esquerda e sorriu com um sorriso de aparência superior. Claro, francamente, matá-lo por seus pensamentos insultuosos poderia ter sido totalmente justificável, mas isso acabou sendo muito mais satisfatório. Eu nunca soube o quão bom era fazer outras pessoas perceberem que estavam erradas sobre mim. Ser subestimado e provar que alguém está errado tem sua própria satisfação. Arius o admitiu, educadamente ignorando a parte sobre matá-lo, embora ele tivesse poucas dúvidas de que ela poderia ter, e em circunstâncias ligeiramente diferentes, teria. Sua lealdade a seu mestre lhe deu uma sensação de previsibilidade que o deixou mais confortável com declarações mais horripilantes. Quanto tempo até chegarmos a Relobel? Ela perguntou desinteressada quando eles voltaram para seus cavalos depois de enviar o trabalho da noite anterior antes de empreender a marcha. Algumas horas no máximo, com a capital caída, eles provavelmente vão se render em troca de suas vidas. A capital pode até ter mandado mensagem já dizendo para eles fazerem, mas mesmo que o fizessem, ainda temos que oficializar, então vamos para o sul para as montanhas. Com sorte, eles não vão representar um problema. Arius o respondeu. E se o fizerem? Chaltiar perguntou, desnudando suas presas. Arius o deu de ombros. Já cansei da estupidez obstinada de alguns dos rebeldes, já negociamos a rendição pacífica antes, mas os que permanecem têm que saber que tudo está perdido. Se tentarem extorquir um acordo mantendo a cidade refém, eu digo para matá-los. Chaltiar olhou para ele com novo respeito. Todos eles? Ela perguntou surpresa e encantada. Sim. Qualquer um que tenha indícios de um título nobre, isso não vai ser negociado, eles têm uma chance de se render sem condições, se recusarem, acabou. Arius o disse com aborrecimento. Eu percebo que você queria fazer isso o tempo todo, e eu não te culpo, poupar era mais conveniente do que esquartejar, mas agora essa situação mudou. Nem mais um minuto será gasto em negociar. Ah, que delícia! Ela chiou feliz. Apenas faça isso rápido. Qualquer tempo gasto no abate é tempo não gasto para o nosso próximo objetivo. Ele apontou impacientemente. Chaltiar ficou chateada. Verdade, mas ainda assim. Ela se animou um momento depois. Bem, se for para Lord Ains, qualquer coisa é aceitável. Como previsto, várias horas depois chegaram aos portões de Relobel. Os portões estavam fechados e os guardas estavam nas paredes. Arius não estava nada satisfeito. Milhares pesando em uníssono sacudiram o chão atrás dele. Os soldados no topo das muralhas da cidade estavam claramente menos do que felizes com suas circunstâncias. De relance, o porta-estandarte levantou a bandeira, e o exército parou em sua marcha. Arius trocou um olhar com Chaltiar e ele avançou até que ele estava ao alcance das muralhas. Elas eram grandes e grossas, obviamente quem estava no comando estava contando com a força evidente das defesas da cidade para dar-lhes vantagem negocial. Arius sabia o quão inúteis eram essas defesas. Ele gritou para as paredes. Eu sou o general Arius Sacha do Reino Feiticeiro, venho com Lady Chaltiar Blood-Fallen do Reino Feiticeiro, nos unimos para apoiar o rei Zanak e restaurar seu reino ao seu governo. O seu é a última pedra no caminho do sucesso.
Ordeno-vos, em nome dessas autoridades, que se entreguem incondicional e imediatamente. Se você não fizer isso, todo mundo com uma arma na mão vai morrer, todo nobre vai morrer, e você não terá segunda chance de ceder. Ele respirou fundo e quase rugiu para eles, com sua voz gutural. Ajoelhe-se agora, ou deite-se para sempre. Chaltiar olhou para ele. Muito bom, para um mortal. Ele inclinou a cabeça educadamente. Obrigado, Lady Chaltiar. Quanto tempo eu espero antes de começar a matar? Ela perguntou com uma voz mais interessada. De 5 minutos, tempo suficiente para eles receberem a notícia de que não estamos negociando e tomarem uma decisão. Se eles não responderem, você será desencadeada sobre eles. Basta lembrar as regras do rei feiticeiro. Pegue os combatentes e as lideranças, poupe o resto. O general Zariuzu Chacha disse incisivamente. Como se algum dia eu me esquecesse dos mandamentos do meu senhor. Chaltiar disse, um tanto ofendida. Claro que não, Lady Chaltiar, eu não quis insinuar que você esqueceria a vontade dele. Bom, ela disse, então olhou de volta para o topo das paredes. Você pode dizer o que eles estão fazendo? Ele perguntou curiosamente. Eles estão levando a palavra para os funcionários da prefeitura responsáveis, muitos gritos mais longe, há muito medo além dessas pedras. Chaltiar disse com fome. Eles têm razão em ter medo. Ariusu disse friamente. Sim, sim, eles têm. Chaltiar respondeu feliz. O tempo acabou. Zariusu gritou. Qual é a sua resposta? Ele perguntou. Silêncio, e o portão não se moveu. Ok, Lady Chaltiar, por favor, seja minha convidada, apenas abra os portões depois que terminar. Chaltiar levantou-se no ar, e flechas voaram contra ela, mas não fizeram nada. Ela correu ao longo das paredes com tal velocidade que ninguém viu seu assassino. Ela se moveu tão rápido que o sangue jorrando não tanto enfeitava sua pele quanto suas garras cortavam cabeças de corpos. Quando a parede lateral do portão foi limpa e os corpos caíram na passarela de pedra ou na rua e no chão abaixo, ela caiu e chutou o portão com força suficiente para que ele se abrisse e quebrasse as dobradiças, caindo no chão e deslizando vários metros de distância e abrindo caminho para o exército de Zariuzu. Ela rodou e correu para o interior da cidade. As casas e lojas eram de qualidade relativamente ruim da maneira padrão da arquitetura do reino, e que nenhum nobre vivia ali era óbvio. Em vez disso, ela correu para dentro, passando pela parede interna, que ela parou apenas para quebrar o portão e enviá-lo voando para um prédio construído para fechar e esmagá-lo em pedaços. Não demorou muito para que ela chegasse à mansão que deveria pertencer ao líder do governo de Helobel. A população se espalhou como um bando de pássaros na praia evitando que um predador corresse em sua direção. Eles gritaram de terror enquanto o grito da vampira quebrava a relativa tranquilidade das pessoas. Ela sobrevoou até chegar à mansão, e não parou para sequer chutar uma porta. Em vez disso, ela seguiu o cheiro da vida e bateu direto na parede até onde ela a encontraria. Ela uivou feliz enquanto seu rosto monstruoso aterrorizante era colocado em plena exibição. Podia ouvir, ao longe, o exército de Zariuzu marchando pela rua principal e assumindo o controle de maneira firme e intransigente. Seja humano ou anão, não importava o que estivesse sob sua ordem, não havia compromisso a ser feito. Qualquer um que segurasse uma arma após o primeiro comando para soltá-la, era colocado para baixo como um cachorro louco. Chaltiar varreu o caminho, procurando carne viva para se separar, e antes que Zariuzu tivesse feito uma milha dentro da cidade, ela se sentou no trono, satisfeita de que não havia nenhum nobre vivo dentro. Ela apoiou os pés em um cadáver e cruzou as mãos sobre seu colo, depois cantarolou pacientemente até que Zariuzu chegou, e enviou sua ordem para reunir quaisquer outros cidadãos importantes. Em poucas horas, todos vestidos de qualquer maneira que sugerisse riqueza, autoridade ou importância, foram arrastados corporalmente para a mansão do governo da cidade e confrontados com a carnificina desencadeada de Chaltiar Bloodfallen. As cabeças rebolando com expressões horrorizadas e olhos pálidos mortos fizeram com que mais de um cidadão vomitasse no chão e aumentasse o fedor da morte, e de fluidos corporais menos dignos. Quando eles foram arrastados para a sala do tronos, Ariuzu se juntou a Chaltiar no trono. Ela se sentou olhando para eles com um misto de fome e impaciência, enquanto o general Lagarto os contemplava com desprezo.
Ele olhou para os guardas que haviam arrastado esses homens e mulheres para a cornucópia da carnificina que havia sido a sala do trono, e eles forçaram essas figuras ricas mimadas a se ajoelharem com a facilidade de colocar a ponta de uma arma na base de seus pescoços e pressionar com firmeza o suficiente para obter seu ponto. Eu disse aos seus líderes que não negociaria, eles acharam que eu estava blefando. Como você pode ver, eu não estava blefando. Sua cidade está caída, seu exército está se rendendo e todos os homens ainda vivos em armaduras são confiscados e se juntarão a nós. Você que ainda vive formará um conselho para administrar temporariamente esta cidade até que o rei Zanak envie um novo líder. Se os portões não forem abertos e eles não forem recebidos de todo o coração e de braços abertos, então sua existência será apagada. Não adianta manter vivo quem é estúpido. Eu fui compreendido? Ariuzu perguntou, batendo suavemente os dedos em Frostpen para ilustrar seu ponto. Corpos trêmulos e acenos aterrorizados foram dados em resposta. Eu não ouvi isso, diga de novo. Ariuzu disse. Nos entendemos, meu senhor. Os derrotados disseram ansiosos. Bom, normalmente eu levaria mais tempo para colocar as coisas em ordem, mas todo mundo estúpido o suficiente para causar problemas provavelmente está morto. Então vamos reunir seus soldados restantes e partir, não force um retorno. Ele disse, e Chautiar chutou os cadáveres sobre os quais ela estava apoiando os pés, e a dispensa casual da carne que um dia fora um homem, enviou novos estremecimentos pelas espinhas dos líderes ajoelhados. Ariuzu estava confiante em pelo menos uma coisa, eles tinham sido intimidados o suficiente para que ele não precisasse voltar novamente. Dentro de Crossroads, o general Boabdil não ficou nada satisfeito. Pedregulhos estavam atingindo suas muralhas, sua cidade, seu país. E tudo o que ele podia fazer era sentar e olhar. As armas de longo alcance da General Henry eram melhores do que as dele. Embora ele tivesse tentado contra-atacar, poucos tiros haviam atingido, e no final, ele havia parado, pois estava apenas desperdiçando tiros que não conseguia repor. Ainda assim, as muralhas se mantinham, seus soldados seguravam, e ele se orgulhava deles. Ele caminhou ao longo do topo do muro naquela manhã conversando com seu povo, elogiando seus esforços e sua bravura, e enviando seus outros auxílios para fazer o mesmo. Mas ele sempre ficou de olho no céu enquanto pensava nos dragões que poderiam vir varrendo de qualquer lugar para causar estragos. Ele bateu palmas no ombro de um jovem. Tenha fé nos deuses, eles nos darão a vitória, você sabe disso, não é? Perguntou ao jovem trêmulo e sem barba. Sim, meu senhor. O jovem disse com uma voz cheia de falsas bravatas. Os deuses amam a humanidade e nos protegerão agora, assim como nos velhos tempos. Nós somos os filhos escolhidos deles. Tão jovem. O general Boabdil pensou arrependido quando o jovem repetiu uma frase que todo jovem aprendeu nos templos da teocracia. Isso mesmo. O general Boabdil disse com um sorriso confiante. Só tenha fé verdadeira, e nossa fé nos dará a vitória. Ele passou para a próxima pessoa, e assim foi. Era bom para a moral. Ele se perguntava se a General Henry já havia feito algo semelhante. Provavelmente sim, sua impressão dela era positiva e os prisioneiros que ele havia recebido dela, todos relataram ter sido bem tratados, mesmo tendo-a visto segurando-os em suas mortes para que eles não escorregassem para a morte sozinhos e com medo. Ele tinha um sentimento de admiração por sua ascensão ao poder e pela maneira responsável como ela lidou com isso. Se tivéssemos 20 comandantes assim, já governaríamos o mundo. Ele disse sob sua respiração 100 vezes antes do café da manhã terminar. Uma pedra passou por cima de sua cabeça e quebrou um prédio. A maioria não conseguiu passar por cima das paredes, mas de vez em quando acontecia. Ele ouviu atentamente, não houve gritos, ou os ocupantes morreram imediatamente ou não havia ocupantes dentro. Ele olhava mais longe, seus engenheiros estavam construindo mangonés próprios para contra-atacar, eles estavam trabalhando o dobro do tempo. Quando terminavam, ele tinha os meios para revidar seu número oposto, e ele usava sua própria munição para fazê-lo. Ele caminhou pelo muro por mais 1 hora, antes de finalmente se retirar e se dirigir ao seu próprio escritório. Na chegada, ele foi recebido por um assessor que já aguardava do lado de fora de sua porta. Entre, o que você tem para mim? Perguntou o velho general.
Meu senhor, as últimas informações são de que matamos 2 dos fugitivos e o restante, exceto um, está todo sob custódia. O jovem assessor disse, satisfeito. Ah! O general Boabdil perguntou enquanto se movia atrás de sua mesa e se sentava. Por que tenho a sensação de que há mais nisso? Ele perguntou. Bem, meu senhor, todos aqueles que capturamos insistem que não só não são nossos prisioneiros, mas todos contaram a mesma história, que foram nocauteados e acordaram vestidos da maneira que estavam. É só. Parece improvável que seja assim, todos inventam a mesma história, todos cheiravam a álcool quando foram apanhados, por isso eu? Ele parecia desconfortável em dar uma opinião dessa natureza ao seu sênior, então Boabdil optou por intervir. Relaxa, cara, eu nunca puni um mensageiro ou um soldado por falar o que pensa, eu vejo onde você está indo com isso, então vamos fazer uma verificação então. Peça-lhes que sejam levados ao bar, perguntem se alguém os reconhece, se são frequentadores e não prisioneiros, serão conhecidos pelos outros clientes ou pelos funcionários. Se eles conseguem identificar familiares ou vizinhos, eles moram aqui, se não, bem, os seguraremos para novos questionamentos. Se temos algumas pontas soltas na cidade, precisamos encontrá-las. Meu senhor, farei isso imediatamente. Segundo ele, seu rosto não era uma máscara ainda, assessores mais experientes escondiam seus pensamentos e sentimentos. Ele ainda não tinha aprendido como fazer isso, então registrou um olhar impressionado quando o general Boabdil prontamente propôs um meio de expor a verdade. Ah, na sua saída, mande ir e querem para mim. Eu não planejo apenas me amontoar atrás das paredes e ser agredido, então precisamos nos preparar para a ação imediatamente. O general Boabdil acrescentou com uma expressão agressiva no rosto. Claro, meu senhor. O assessor disse ansiosamente ao sair da sala, deixando o velho guerreiro sozinho.